Fala, galera. Então, nessa parte do volume, eu queria chamar a atenção de vocês que, na verdade, o início, né, do cálculo do volume, para você ter qualquer fórmula hoje, se iniciou, na verdade, com uma ideia de comparação, tá? Então, a gente vai meio que dar início mesmo, assim, ou pelo menos visualizar como foi esse início, assim, ou parte dele, melhor dizendo. Como que é isso? Quando a gente vai calcular, por exemplo, o volume de um sólido como esse, que claramente, né, no nosso desenho já está maior do que esse sólido, por exemplo, esse cubo, a gente vai estar falando do seguinte, né? Medir o volume desse sólido vai ser, basicamente, ver quantos cubos iguais a esse cabem aqui dentro. Mas aí, para isso, a gente vai ter que criar um parâmetro, né? Ou pelo menos criar um parâmetro. Como é que vai ser essa comparação? Deixa eu te passar uns detalhes a mais. A gente vai considerar um cubo, por exemplo, de tamanhos, né, de arestas de uma unidade, tá? Então, todas as arestas são iguais e todas elas iguais a uma unidade. E esse cubo com uma unidade de aresta, ele vai ter um volume. Qual volume? Bom, a gente ainda não falou de fórmulas. Então vai ser, como é o início, a gente vai considerar que um cubo de arestas uma unidade, isso aqui vai ser a unidade de volume. E aí, qualquer outro sólido que eu venha calcular o volume, eu vou estar comparando com essa unidade de volume, tá? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu fazer algumas suposições. Eu vou criar aqui, então, um paralelepípedo de valores, né? De dimensões. 5 unidades na largura. Eu vou colocar 2 unidades aqui na profundidade e 3 unidades aqui na altura. Beleza? Aí se eu te perguntar assim, pô, quantos cubos desses cabem aqui dentro? Cara, a gente poderia pensar na base, né? Porque, querendo ou não, a base do cubo aqui é que eu não desenhei, né? Mas a base também é quadrado, né? É um cubo, inclusive. Então, a gente poderia estar falando assim, então cabe, pô, se eu dividir esse, né? Quantos uns cabem nesse 5? Cabem 5, né? Então, eu teria aqui 1, aqui 2, será que eu vou conseguir, mané? 3, moleque, 4, 5, beleza? 3, 4, 5. Então, cabem 5 aqui, e aí na base ainda tem isso aqui, né? Que é o quê? São 2 unidades, né? Como pro cubo eu só preciso de uma, tá conseguindo me entender que eu já vou conseguir colocar de cara 10 cubos desse? Então aqui já cabem 10. Agora, quantos cubos cabem, como é que eu vou dizer isso? Em cima, como camadas. Entendeu a minha pergunta? Porque aqui eu já marquei que vão entrar um cubo. Quantos cabem ainda iguais a esse? Porque eu vi o que vai ter no plano da base. Agora, quantas camadas? As camadas, elas vão estar completamente relacionadas às alturas. Eu vou conseguir colocar o quê? 3 cubos. Eu vou ter um cubo mais aqui em cima, né? Eu vou me arriscar a desenhar, mas eu acho que eu posso fazer uma grande besteira. Mas seria um cubo aqui assim, né? Pá, e tal, mais ou menos pra cá. Subindinho aqui. E aí fazer o cubo, beleza? Mas eu não vou desenhar não, porque eu acho que eu vou fazer mais besteira do que solucionar os problemas. Eu só quero te dizer que, vamos lá, na primeira camada, digamos assim, cabiam o quê? 10 cubos, não foi isso? 5 por 2. Aí depois teria uma segunda camada com outros 10, 20, e uma terceira camada com outros 10, 30. Então, na verdade, o volume desse sólido aqui, ele vale 30 unidades de volume. Tá. E aí a galera na matemática começou a perceber que, na real, essa forma de calcular, que ela é completamente empírica, né? Seria ver, de fato, quanto cabe de uma coisa dentro do outro. Então falou assim, beleza. Então essa é a unidade de volume, um cubo com arestas iguais a 1. Mas a gente, independente da unidade que a gente esteja considerando, centímetro, metro, que seja, a gente tem uma certa coincidência desses valores. Porque desse 30 aqui, foi o seguinte, a gente viu que tinham 10 na primeira camada e depois mais 3 camadas. E esse 10, ele veio de onde? É porque, na real, ele coincidentemente, para quem acredita em coincidência, ele é o produto do 5 por 2, né? Porque cabem 5 cubos aqui e 2 para trás. E outros 3 em cima. Então, por isso que deu 30. Porque, na real, o volume do sólido, a galera percebeu que basicamente para um paralelepípedo que nem esse. Eu até vou escrever aqui, volume do paralelepípedo. Mas aqui poderia ser do sólido, enfim. Aqui especificamente é um paralelepípedo, mas poderia ser do sólido, porque é a fórmula que a gente tem para qualquer prisma. Que é o seguinte, eu vou escrever isso agora, só perdi minha caneta azul nesse momento. Não vou dizer que é ao vivo, né? Tá sendo ao vivo agora, mas para vocês é gravado. Eu vou escrever de preto mesmo, tá? Achei minha caneta. Mulher.
na gaveta. Bora. Então, o volume de um sólido qualquer, o volume de um prisma qualquer, melhor dizendo. Tu lembra o que é um prisma? Cara, prisma tem que ter faces opostas paralelas iguais. Aqui tá acontecendo isso? De montão, né? Tem vários pares opostos paralelos iguais, né? Beleza. O volume do prisma, ele vai ser basicamente fazer a área da base, eu vou chamar de SB. Entendeu? Porque a área da base, que é o 10, né? O 10, ele é a área da base. E o que seria o 3 que multiplica o 10? O 3, altura, mané. Então é a área da base vezes a altura, vou chamar de H, tá? Então é assim que se dá o volume de qualquer prisma. Qualquer prisma, a área da base vezes a altura vai estar funcionando. Beleza? Cara, se você lembrar dessa fórmula, acho que você já mandou super bem na aula de hoje, porque você vai ver que os exercícios dos propostos, são basicamente fórmula para... Eita, deixa eu reconstruir. Se você mandar bem nessa fórmula, eu acho que você já vai estar mandando super bem na aula, porque basicamente os exercícios se concentram no cálculo de volumes. Às vezes falando de área também, mas volume bastante, tá? Então, cara, memoriza essa fórmula, procura exercícios para fazer, porque tem bastante, e a gente já volta. Já volta falando de outras partes da teoria.